Eu sei que nesse período chuvoso, vocês têm mais dificuldade de sair de casa, é normal. Mas eu quero agradecer pelo esforço dos irmãos em estarem aqui na casa do Senhor. E com certeza, nenhum dos vossos esforços serão em vão. Hoje nós iremos aprender sobre a nossa casa. Nós iremos estudar hoje sobre a nossa família somos um. Nós e a nossa família somos um. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer, todo mundo com a mão no coração? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Temos aqui uma casa muito linda. Vamos fazer de conta que essa casa é a nossa casa. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vão responder. Vitória, na nossa casa tem que ter Jesus? Muito bem. Tem que ter Jesus na nossa casa? Sim. Muito bem. Na nossa casa tem que ter Jesus. Quando nós temos Jesus na nossa casa, nós somos transformados pelo poder do seu nome, pelo seu poder, nós somos transformados e ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. E essa é a vontade de Deus, que nós ficamos, nós devemos ser transformados e ficamos cada vez mais parecidos com quem? Com Jesus, porque se nós ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus, estamos obedecendo a palavra do Senhor. E se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós iremos morar onde? No céu. Manu, meu amor, na nossa casa tem que ter amor? Na nossa casa tem que ter amor? Sim. Muito bem, na nossa casa também tem que ter amor. Nós temos que amar os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos. Temos que amar todo mundo. Na nossa casa tem que ter brigas? Não. Quem concorda que na nossa casa tem que ter briga? Muito bem. Na nossa casa não pode ter briga, porque essas coisas não agradam a Deus. Então a gente não deixa isso entrar na nossa casa. Na nossa casa tem que ter Muito bem. Nós temos que estar unidos, orar juntos, viver em harmonia, amor com a nossa família. E também temos que estar unidos com as outras pessoas, né? Na nossa casa tem que ter falta de fé? Não. Muito bem. Então o que é que nós fazemos com isso? Tiramos isso da nossa casa e não deixamos entrar na nossa casa. Porque na nossa casa tem falta de fé. E preguiça? Não. Também não, né? Nós temos que deixar a preguiça entrar dentro da nossa casa? Não, nós não temos que deixar a preguiça entrar na nossa casa. Na nossa casa tem que ter só as coisas que agradam ao Senhor. Obediência tem que ter na nossa casa? Sim. Obediência agrada ao Senhor? Sim. Muito bem, nós temos que ser obediente ao Papai do Céu. Nós temos que ser obediente ao papai e à mamãe. Ou nós temos que ser desobediente? Então nós não deixamos isso entrar na nossa casa. Na nossa casa tem que ter perdão? Muito bem, nós temos que perdoar, mesmo que o nosso irmão fale alguma coisa que a gente não se agradou, não gostou, mas nós temos que perdoar. Na nossa casa, nós devemos deixar entrar palavrões? Não, né? E o que é que nós fazemos isso? Jogamos fora. Isso, tem que ter na nossa casa. O que é isso? Alegria. Muito bem, na nossa casa tem que ter alegria. Nós devemos estar alegres. Olha como ficou linda a nossa casa, cheio das coisas que agradam ao Senhor. Vamos repetir o que é que pode ter na nossa casa? Amor. União, obediência, perdão e alegria. Muito bem. Assim é uma família que é unida e serve ao Senhor com alegria. Porque a palavra do Senhor diz: eu e minha casa, vamos repetir? Eu e minha casa viremos ao Senhor. Muito bem, meus amores. A nossa casa fica linda com as coisas que agradam ao Senhor. E hoje nós vamos aprender uma história muito linda
que a Bíblia nos fala sobre um homem chamado Josué. Josué era o grande líder do povo de Deus. E um dia ele tomou uma decisão muito importante. Como é o nome do homem que nós estamos falando hoje? Josué. E ele tomou uma decisão muito importante. E sabe qual foi a decisão que ele fez? Ele escolheu servir ao Senhor com toda a sua família. Quem foi esse? Josué. Escolheu servir ao Senhor sozinho, mas com toda a sua família. E nós devemos fazer o que Josué fez? Sim, né? Nós devemos servir ao Senhor com toda a nossa família. O povo de Deus, naquele tempo que Josué liderava o povo de Deus, teve uma época que as pessoas estavam cada vez mais se afastando do Senhor. As pessoas estavam fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E as coisas que não agradam ao Senhor, deixa a gente próximo dele ou longe dele? Longe dele. Então, Josué reuniu toda a multidão e disse para o povo: vocês precisam decidir se vocês vão servir a deuses estranhos ou ao Deus verdadeiro. Quem foi que disse isso para o povo? Josué. E Josué disse para todas as pessoas, ele disse assim, ó: eu escolho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a escolha de Josué, que ele e a casa dele ia servir ao Deus verdadeiro. E quando Josué disse isso, ele disse que o povo precisava escolher quem ia servir, né? Se eram os deuses falsos ou era o Deus verdadeiro. E logo em seguida ele falou que ele, quem é o homem? Josué, serviria ao Senhor com toda a sua casa. Isso está escrito no livro de Josué, capítulo 24 e versículo 15. Servir a Deus não é somente vir para a igreja. Quando nós servimos ao Senhor, nós devemos orar. Quando nós servimos ao Senhor, nós não devemos brigar, nós devemos falar com carinho. Quando nós servimos ao Senhor, nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus e aprendemos a viver da forma que Ele quer. Então Jesus, Ele quer a gente juntinho, unido, e a nossa casa, todas as pessoas da nossa família servindo ao Senhor. E a Bíblia também diz, no Salmo 128, verso 1, diz assim, ó: feliz aqueles que têm o Senhor e vivem de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas que servem ao Senhor, que temem ao Senhor, é feliz e vive de acordo com a vontade dEle. Deus quer que nós sejamos felizes e abençoados, e todas as pessoas da nossa casa. Deus quer que nós vivemos também de acordo com a sua palavra. Deus quer que nós vivemos com alegria, obedecendo e seguindo os caminhos dele. Josué nos ensina que para servir a Deus começa de dentro de nós. Josué, ele tomou essa decisão e falou para todo o povo que ele serviria ao Senhor com toda a sua família. E nós também temos que fazer o mesmo. Nós temos que fazer essa escolha de servir ao Senhor com toda a nossa família. Agora vamos pensar, como é que está a nossa casa? A nossa casa, ela é uma casa que tem brigas, desobediência e preguiça? Não, né? Na nossa casa, nós não devemos aceitar esse tipo de coisa. Na nossa casa deve ser cheia de amor, união e obediência a Deus. Josué nos mostra que quando nós decidimos servir ao Senhor, precisamos
Tira tudo que não agrada ao Senhor, como brigas, desobediência, preguiças. Essas coisas não agradam a Deus. E quando nós escolhemos servir ao Senhor com toda a nossa família, nós não devemos aceitar esse tipo de coisa. Nós devemos tirar da nossa vida tudo que desagrada ao Senhor. E devemos colocar na nossa vida coisas que agradam ao Senhor. Para que todas as pessoas da nossa família vejam que nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus. E venham ter alegria de ser transformados também pela palavra de Deus. E venham ter a mesma sede, o mesmo desejo de servir ao Deus verdadeiro que nós servimos. Se as pessoas da nossa casa, se tiver pessoas da nossa casa que não seja crente, que não serve o mesmo Deus que nós servimos, mas se ela vê que nós somos obedientes ao Senhor, que nós não fazemos coisas que desagradam a Deus, que nós somos alegres, que nós temos alegria, amor no coração, paz. Essas outras pessoas vão ver que nós somos transformados por Jesus e vão querer ter a mesma vontade, a mesma sede de beber a mesma água que nós bebemos. Na nossa casa, tem que ter amor, alegria. Vamos falando comigo. Na nossa casa tem que ter união, obediência. Na nossa casa também temos que orar. Nós devemos orar pela nossa família, devemos orar pelas pessoas que ainda não são crentes da nossa casa, para que elas venham aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Também devemos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Na nossa casa, devemos falar com amor, mesmo que o nosso irmão, ou o papai ou a mamãe, fale do jeito que não nos agrade, mas nós devemos falar com amor com ele. Nós devemos ser exemplo. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Nós devemos ser exemplo para que eles venham ter a mesma vontade de ser como a gente, transformados por Deus. Na nossa casa tem que ter louvor a Deus, nós temos que louvar o Senhor. Quando nós estivermos brincando, ouvindo louvor, louvando a Deus. Quando nós estivermos fazendo as coisas, ou ajudando o papai e a mamãe, temos que estar ouvindo louvor. Também temos que ir para a igreja, porque às vezes o papai e a mamãe não é crente, mas se ver nós querendo ir para a igreja, sendo transformado, eles também vão ter desejo de ir para a igreja e ser transformado também. E vocês sabiam que o nosso coração é como uma casa? E Jesus deseja morar dentro dele. Mas, para Jesus entrar no nosso coração e morar dentro dele, nós temos que permitir, como Josué permitiu. Josué permitiu que Jesus entrasse no coração dele? Então nós temos que permitir, porque Jesus, a palavra de Deus diz assim, ó. Escutem, Deus está dizendo, escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Está escrito em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20. Quem é que está à porta e bate? Jesus. E se nós ouvir a voz de Jesus, nós temos que fazer o quê? Abrir a porta para Jesus entrar no nosso coração. Quando nós abrimos a porta, Jesus ele não entra forçado. Ele bate na porta com a palavra dele, nós ouvimos a palavra do Senhor. Quando nós aceitamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós estamos abrindo a porta para Jesus entrar. E quando nós abrimos a porta, Jesus entra e mora dentro do nosso coração. Jesus, ele é muito especial. E nós temos que abrir a porta para Jesus entrar e ficar morando para sempre dentro do nosso coração. Aí nós precisamos ter Jesus morando no nosso coração até ele vir nos buscar.
E quando nós aceitamos Jesus, nós estamos permitindo que Ele venha morar no nosso coração. Nós somos transformados pelo amor de Deus. E toda a nossa família também vai ser transformada pelo amor de Deus quando nós permitimos que Jesus entre na nossa casa, que é o nosso coração. Assim como Josué fez a escolha muito importante, nós também precisamos escolher a mesma coisa, que é deixar Jesus entrar dentro do nosso coração. Agora vamos todo mundo dizer junto, colocando a mão no coração e dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. De novo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós estamos dizendo isso, nós estamos aceitando que Jesus entre na nossa casa, que é o nosso coração, e venha morar para sempre. Amém? Amém. Agora vamos memorizar o versículo do dia. Como é o versículo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vamos com o gesto. Todo mundo dizendo assim, ó. Eu e minha casa. Minha casa serviremos ao Senhor. Agora são as meninas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora só os meninos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Agora vamos ver se todo mundo aprendeu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, e versículo 15. Agora só as meninas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Só os meninos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Agora uma salva de palmas para Jesus. Agora todo mundo vai decorar o versículo, né? Vamos lá para as perguntas. Quem é hoje? Os meninos. Vamos lá, quem vai participar? O nome do homem da história que aprendemos hoje. Quem fala? Muito bem, Josué. Não dá problema. Levi. Acontecer conforme você planejou. Quando fizer, prospera. Onde está escrito o versículo de hoje que nós aprendemos? Que a gente falou várias vezes. Na verdade, segundo o conselho dos ímpios, você acha que o ímpio vai aconselhar? Se eu for por acaso para um bar, Sabe não? com alguém que bebe, E Rian, onde está escrito o versículo de hoje que nós aprendemos? por que a pessoa vai me aconselhar? E o que? Qual é o versículo? Não, o versículo que Não é? está escrito. Você está Josué é o capítulo, né? E o versículo é qual? Se eu andar com pessoas que fazem isso, eu vou beber. Lembra não? Você está vendo que se eu Neném, como é o versículo que aprendemos estar hoje? na roda de pessoas que só falam Diz o quê? palavras absurdas, eu vou falar também. Mas valeu a Você resposta. está vendo que Que filho, amigo? se eu caminhar com essas pessoas, eu vou caminhar e caminhar errado também? Josué disse Por outro lado, que ele mais quem serviria ao Senhor. Muito bem, ele e sua família serviriam ao Senhor, né? Então só acertou o João e o...